Olá, queridos amigos, homens de prata e mulheres de prata. É com imenso prazer que eu apresento hoje mais um episódio do nosso programa Homens de Prata no YouTube e também nas redes sociais. Não se esqueçam de se inscrever, não só no YouTube, mas compartilhar, colocar sininho e nas nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook e também no podcast. E hoje vou receber uma pessoa que na verdade não é só uma pessoa, é um doutor que veio cuidar da nossa visão como um todo. Apresento para vocês hoje Marcos Lago. Querido Marcos, seja muito bem-vindo aqui no Homens de Prata. Cuca. E eu queria primeiro te agradecer toda essa atenção. Me fala um pouco, você é formado em quantos tipos de medicina? Olha só. Não sei se esse é o termo, mas... Vamos lá. Cuca, primeiro, obrigado pelo convite, parabéns pela equipe aí, pelo programa, tá bem legal, tenho acompanhado vocês lá nas redes sociais, estão indo super bem. Continuem, sucesso. Legal. Então, cara, eu sou médico. Na verdade, não tem esse monte de médico. Mas um médico, talvez, olhando para uma coisa mais clássica de ser médico, que é cuidar. Né? Não é o ultra especialista em célula do pâncreas do lado esquerdo. Não, eu acho que tem que olhar para o ser humano de uma maneira um pouco mais global, entender um pouco melhor as pessoas para você poder devolver algo que realmente faça a diferença na saúde, na longevidade, na vida. Então, só para responder mais objetivamente, eu sou psiquiatra, que é o cara que vê dentro, né? Tá. Eu sou oftalmologista, que é o cara que vê fora. E depois eu fui estudar neurociências e comportamento para tentar juntar todo esse entender um negócio. pouquinho tudo isso. E o que te levou a estudar medicina? Meu avô. Seu avô? Quando eu era um menino, vai ser médico. Aquelas coisas de família italiana tradicional e tal. Meu avô, filho de italianos, ele foi um comerciante, mas ele não pôde estudar muito quanto ele gostaria, né? E aí, quando veio depois o meu tio, filho dele, médico, aí quando eu nasci, ele, o primeiro neto, médico, aquelas coisas tradicionais. Mas no fim eu desenvolvi um gosto por isso também e acabei fazendo, né? Legal, falando em gosto, você tem um outro gosto aqui que é cozinha. Como é que você conciliou cozinha e médico? Então aí minha avó, a figura da minha avó italiana, sempre muito presente, né? Eu era o neto, de novo, neto mais velho, então ficava muito com a minha avó ali, a avó italiana que cozinhava, que fazia as coisas. Então eu fui desenvolvendo um gosto pela culinária, né? Essa junção das pessoas, a troca de afeto através do alimento, a junção da família, o preparo todo do Natal, da Páscoa, todas essas, né? E aí na faculdade, uma vez eu tomei pau numa matéria lá, ia ficar 6 meses sem fazer nada. E aí eu fui trabalhar num restaurante de cozinheiro e garçom. Cozinheiro? É. Que legal. Onde? Aqui mesmo, São Paulo? São Paulo, no Spaghetti Music. Onde que é? Spaghetti Music era do Stefano Monti. Stefano Monti. Lembra do Stefano? Lembro. E da família de Sabri. De Sabri, não sabia. Então, tem a Patrícia de Sabri, que é uma menina famosa da mídia, foi casada com o Fábio Júnior. É verdade. E a mãe dela, o pai dela eram os donos do restaurante, uma turma fantástica, né? E aí trabalhei com eles. E me fala uma coisa, qual a importância desse movimento que você é da Ageless e também os estudos na área de longevidade? Que é o que a gente trata aqui. Aí o que aconteceu? É interessante fazer essa ponte de onde eu venho e onde eu estou, né? Então, começando a entender as pessoas, né? Essa visão interna, visão externa, como é que o cara vive melhor, né? Só que aconteceu um fenômeno no século XX que foi o viver maior. As pessoas vivem muito hoje. Nós não temos muito essa noção, porque nós todos aqui somos no século XX e XXI, né? Então, a expectativa de vida do ser humano na natureza é apenas 33 anos. Isso foi de quando a gente apareceu há 300 mil anos atrás até 1910. 100 anos atrás. E hoje estamos falando em 80. Hoje a gente tem Mínimo 78, 80 de expectativa, mas milhares de centenários. Milhares. Então o que aconteceu? Dizem que já nasceu, né? 120 anos, as pessoas... Sim, na Inglaterra, normalmente ingleses, né? Que tem a melhor longevidade. As crianças nascidas em Londres hoje provavelmente vão viver mais de 100 anos. Desculpa, eu achei que era japonês, né? Porque japonês tem um estudo de longevidade forte também. Mas o japonês depende do lugar. Tem alguns lugares, Okinawa, por exemplo, que é onde foi inventado o karatê, essa turma é centenária bastante, mas ali em Okinawa, você pega Tóquio, já não vai ser assim. E o que você atribui o hormônio nessa relação da longevidade? Então, aí o que aconteceu? Eu fui estudar como é que... se a gente tem que morrer com 33, quando é que atingiu o pico?
O pico a gente atinge com 25 anos de idade. O término da construção do cérebro e o pico de QI. Você pega todos os grandes gênios da humanidade, a maior parte das genialidades deles foram feitas em torno dos 25 anos, que é o pico de QI. Então eu, como psiquiatra, querendo que as pessoas vivam mais e melhor, mas com o cérebro e o corpo funcionantes, fui estudar o que é que piora depois dos 25. O que piora é a queda dos hormônios. Então, quando você devolve a taxa hormonal de 25 anos de idade, você deixa o corpo se reconstruir. Por que reconstruir? Por exemplo, eu tenho 54 anos. Quantos anos tem os meus músculos? 10. Os seus também. Deles também. Todo mundo aqui tem 10 anos de musculatura. Tem 10 anos de musculação aí nessa câmera aqui. Então, o que aconteceu dos 25 para frente? Cada 10 anos, você troca a musculatura inteira com menos hormônio de estrutura, que chama testosterona. E isso tanto para homem quanto para mulher? Igual. Homem e mulher é o mesmo bicho. A quantidade é que muda. Então nós temos 40 vezes mais testosterona que as meninas. Só. Mas a testosterona é a mesma. Então, até então muita gente não sabe que mulheres também, né? É o hormônio mais abundante da mulher, aliás. Muito mais do que o hormônio feminino. Vocês estão nos acompanhando. Né? As meninas acham que o hormônio feminino é que o hormônio... Não. O bicho humano, o hormônio principal se chama testosterona, que ativa o cérebro, coração, que é músculo, a musculatura mesmo dos ossos, cria osso também, e o tubo intestinal todo é muscular. Então você, quando dá testosterona no nível correto dos 25 anos, você, depois de 10 anos, reconstrui o corpo inteiro da melhor maneira possível. E como é que as pessoas podem procurar auxílio para verificar seus índices de testosterona? Porque normalmente a partir de uns 40, 50 anos, por exemplo, o homem já começa a ter alteração. Começa a procurar. Que é um erro, né? Depende. Como a gente está tendo filho cada vez mais tarde, esses tratamentos você tem que esperar a pessoa parar de ter filhos. Então aí vai variar. Mas a partir de 25, 30 anos está valendo. Então se você não vai ter filhos, você já pode começar. Mas quando você terminar de ter filhos, aí é um bom momento de iniciar. Por que essa ligação? Porque você tem, os estudos mostram uma incerteza que melhore a reprodução quando você está com mais hormônios. Pode haver modificações de gestação, pode ter problemas com o feto. Tá? É o que dizem os estudos. Não se demonstrou completamente, mas por causa da segurança a gente não faz. Pessoal, só um minutinho, eu queria fazer um agradecimento especial à nossa querida HPE, HP Enterprise, à nossa querida Água Prata, que nos acompanha desde o início do nosso projeto, Lifetime e todos aqueles que colaboraram com a gente até agora. Mas dando continuidade, Marcos, me fala uma coisa, você é um estudioso tudo, e parece gostar muito desta coisa, né, de estar atualizado. Como é que você se mantém, você, Marcos, ativo e com esse pique todo aos 54 anos? Eu me trato desde os 46, né? Interessante que com 45 anos eu era obeso, pré-diabético, hipertenso, asmático, gordura no fígado, estava ferrado, não tinha uma ereção noturna. Quer dizer, tinha tudo, hein, cara? Tinha tudo para morrer rapidinho. Médico, né? Pô, como é que eu vou continuar assim, né? Então comecei a estudar esse troço e aí comecei a me tratar com 46. E a vida assim, eu não tomo mais remédio para nada, não sou mais hipertenso, meu fígado é perfeito, próstata perfeita. Então você acha que é mentira. Memória, cérebro, tudo funciona, atenção, humor, tudo isso voltou a funcionar de maneira mais próxima do adequado. Isso, a partir do momento que você começou a tomar, quanto tempo você sentiu essa Depois diferença? De um ano já estava com quase todas as modificações grandes feitas, né? Tem um segundo hormônio, que é a vitamina D, que eu acho que é importante dizer, é o carro-chefe. A testosterona faz a estrutura e a vitamina D, ela reconstrói o sistema imunológico, depois de 8 meses que você está tomando. Então, parei de ter infecções, alergia, tal. Então, você tem a estrutura e a segurança da estrutura mantidas. Então, são 8 anos já de uma vida bem melhor, bem mais fácil, né? E você tem uma recomendação, você falou quando, uns 35 anos, mas quando nota que precisa, principalmente o homem, né? Uma coisa importante, por exame de sangue é uma coisa importante de ver, quando a sua insulina começa a aumentar e você começa a ganhar peso que não está totalmente relacionado ao que você come. E aí quer dizer o seguinte, seu hormônio está caindo, a sua insulina vai começar a subir para você fazer uma barriguinha, para nessa barriguinha você usar como glândula acessória e começar a produzir hormônio na barriguinha.
Então aí o cara fala, pô, passei dos 35, não consigo mais segurar aquele tanquinho. Claro, porque agora você tem que produzir hormônio naquele lugar. Então aí é uma dica visual, química. E tem alguma contraindicação? Estou falando um pouco sempre. Médicos, não, contraindicação tudo tem, né? Respirar tem contraindicação também se for muito, né? Tem que lembrar que se você tiver câncer de próstata, no caso dos homens, e tomar testosterona, o câncer aumenta. A testosterona não dá câncer, mas ela aumenta um câncer existente. Olha, isso é uma dica importante para nós homens e para as mulheres também ter Nas seus maridos meninas, que acompanham. olha que interessante, nas meninas é diferente, porque a gente dá testo que vira estradiol, né? Em vocês é o estradiol. E o câncer de mama. Então, nas meninas, se você dá estradiol com câncer de mama, aumenta o câncer. Se você dá o estradiol sem o câncer de mama, não acontece nada. É igual a menina de 15 anos. Tem um monte de estradiol e não tem câncer. O menino também, de 15. Um monte de testo e não tem câncer. E agora me fala, quando fala do assunto de expansão da consciência, a gente está falando aqui um pouquinho de indutores químicos. Perfeito. Quais são as experiências, se você puder dividir com a gente? Posso um pouco. O que aconteceu? É muito interessante esse assunto. Continuando nesse negócio de tratamento de longevidade e melhora da saúde, a gente começa a esbarrar numa coisa que é assim, uma existência muito longa. O nosso cérebro, ele está, pela evolução, ele funciona muito bem 30 anos. Depois de 30 anos, você começa a ver, às vezes, uma percepção pior do meio. Então você começa a ter ansiedade, depressão, insônia, você não consegue escolher os alimentos de maneira correta, seus relacionamentos afetivos já não são da mesma qualidade que quando você era mais jovem, a capacidade de se apaixonar, a capacidade de entender, a capacidade de conversar, todas essas coisas a gente percebe uma certa piora. E aí todo mundo vem com a indústria da psiquiatria e entope todo mundo de antidepressivo, de calmante, de remédio para dormir. Tudo envolve uma grande depressão, né? Porque está todo mundo descontente. A gente tem um monte de grana, quer dizer, tem 450 aparelhos em volta de nós aqui, tecnologias, cambal, e a gente é mais infeliz do que os caras de 300 anos atrás. O que aconteceu? Então a percepção do mundo, quer dizer, a consciência foi meio deixada de lado, né? Você pega o Nietzsche no fim do século XIX, ele fala, Deus está morto. A frase é um pouco mais comprida, mas a sociedade matou essa figura transcendental que nos traz uma certa resiliência para a vida. E hoje, você tem já 23 anos de estudo com substâncias indutoras do estado religioso, ou estado meditativo, ou estado contemplativo, que era algo que sempre foi treinado. Existe algum hoje, algum estudo? Tem são 23 anos de estudo. Então, mas aqui no Brasil? No Brasil, a gente estuda a ayahuasca, que é uma substância parecida com a psilocibina, que vem do cogumelo mágico, que a turma está estudando nos Estados Unidos e na Europa. É uma substância que ela faz o quê? Ela facilita que o funcionamento normal do seu cérebro. Olha que interessante, é o funcionamento normal. O funcionamento normal nosso são dois hemisférios, esquerdo e direito. O esquerdo, ele lida com o dia a dia e sobrevivência. O direito, ele lida com realidade, que são coisas diferentes. A sobrevivência tem a ver com pegar água e comida. É um tipo de realidade muito pequena. Dinheiro, carro, né? Do outro lado, é entender pessoas, entender afetos, entender relação com o universo, com natureza. Os métodos religiosos, a reza, a meditação, a respiração, o yoga, eles fazem a união desses hemisférios. E aí você tem aquele estado chamado samadhi, ou estado de graça, ou estado contemplativo. E quais seriam essas drogas hoje aqui? Então, aqui eu tenho participado dos estudos, é a psilocibina. Psilocibina é uma molécula que é 99%... Que é do cogumelo, essa. Cogumelo alucinógeno, ou psicodélico, ou mágico, tem esses nomes aí. O nome melhor é psicodélico. Psicodélico. Psique é a mente e delos é o surgimento. Então é a substância que faz surgir a mente. Você, quando está sob a ação dessa substância, o seu cérebro se une. Então você tem essa sensação de unificação mesmo com você mesmo e com o meio. E você começa a compreender melhor as coisas que estão ao seu redor. Aí você acha que a gente consegue ter uma vida saudável sem gastar rios de dinheiro, ou isso aí só para ricos hoje? Sem dúvida. Uma das grandes preocupações que eu sempre tenho é olhar o que eu vou oferecer de substâncias para as pessoas e quanto elas vão gastar com isso, né? Vou pegar para as meninas, que é super tranquilo. Uma menina para tratar com testosterona e vitamina D,
ela gasta R$10 por mês de testosterona e R$12 por mês de vitamina D. Só. Então é possível, gente. Para as meninas é super fácil. A saúde é fácil para as meninas. Para nós um pouco mais caro, porque a gente usa uma quantidade de testosterona muito maior. Tá. Mas você vai gastar de testo, você vai gastar uns R$200 por mês de testo e os tais R$12 de vitamina D, que vitamina D é muito barato. Tá. Então não é uma coisa tão... E você atribui difícil. Também exercícios físicos? Longevidade, 3 coisas: alimento, movimento e reposições. Então, só a injeção de testosterona não adianta, só fazer a dieta direitinho do Mediterrâneo não adianta, e só correr maratona não adianta. Aliás, correr maratona pode até te estragar. Então, o exercício físico moderado, diário... Principalmente quem tem, como eu, diabetes. Fundamental. Diabetes é uma doença que tira artérias. Você precisa fazer as artérias voltarem. Exercício físico, não tem jeito. É uma dica, gente. Alimentação fundamental e esse tripé, então, alimento, movimento e reposições, aí você não tem uma chave da imortalidade, mas com esses 3 você vai aproveitar os anos de vida que você vai ter da melhor maneira. Uma mensagem agora para a gente encerrar para os nossos queridos amigos de prata. Homens de prata. E mulheres de prata. Mulheres de prata. Olha, tem saída e a saída é gostosa, a saída é prazerosa. Durar bastante e com qualidade, com alegria. Não só durar fisicamente, né? Não só voltar a funcionar fisicamente. Mas hoje tem essas coisas de expansão de consciência que eu acho que aí você completa. Você tem uma frase famosa, né? Corpo são em mente sã. É isso que a gente tem que tentar. Legal. Antes de terminar, queria te entregar uma lembrancinha da nossa querida Água Prata, as suas tônicas de Clube Soda. Que legal, muito obrigado. E também uma lembrança dos nossos 3 anos de Homens de Prata, que você não pôde estar com a gente na nossa comemoração. Então, muito obrigado. Charmoso, leve bem charmoso o seu... Você viu? Carinho, com selinho. Parabéns, viu? Parabéns bacana. Mesmo. Marcos, muito obrigado pela sua presença. Valeu, cara. Muito Espero obrigado. que vocês Parabéns tenham pelo gostado. programa. Obrigado, pessoal. Se quiser procurar, depois a gente passa aqui o endereço do Marcos. Mas pode dar o seu endereço aqui no Instagram, se alguém quiser falar com você. Estou nas mídias sociais todas, onde vocês quiserem. Marcos Lago, né, ou Dr. Marcos Lago, vocês me acham lá. Tem meu telefone lá à vontade também. Fiquem à vontade para me procurar. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Mas antes, gostaria de agradecer a HPE pela gentileza de sempre e nos fornecer o seu espaço e todo o carinho que eles nos recebem aqui. Um grande abraço a todos. Homens de Prata, uma geração de valor.